E aí, gente, beleza? Então, continuando nosso estudo de movimento circular, entramos no movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? Aquele movimento circular em forma de círculo em que o módulo da velocidade é constante, ou seja, a aceleração tangencial é igual a zero. O módulo da velocidade é constante. A velocidade muda a direção, mas ela não muda o módulo. Ela tem aceleração centrípeta e essa aceleração centrípeta, quase não saiu, tem módulo constante. Mas ela é constante? Não. A aceleração centrípeta ela muda a direção. Assim como a velocidade muda a direção o tempo todo, a aceleração centrípeta muda a direção o tempo todo. Até porque a aceleração centrípeta está sempre perpendicular à velocidade. Então, se a velocidade vai mudando de direção, a aceleração centrípeta também. Olha os meus dedos aqui, ó. Esse aqui é a velocidade, esse aqui é a aceleração centrípeta. Se a velocidade está mudando, ó, a aceleração centrípeta também. Porque a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Beleza? Então é isso que a gente tem que lembrar. Bom, mas além disso, a gente tem que lembrar das fórmulas, né? O tempo que a partícula gasta para efetuar uma volta completa é chamado de período. Então, o tempo que você demora para dar uma volta completa na circunferência é chamado de período. Então, se eu falo que o período é igual a 5 segundos, quer dizer que eu demorei 5 segundos para dar uma volta completa. E a frequência? Frequência é o número de voltas que você dá por unidade de tempo. Por exemplo, a frequência de 12 Hz, Hz é a unidade de frequência do sistema internacional. Quer dizer que eu dou 12 voltas a cada segundo. Uma outra frequência que costuma aparecer é a frequência RPM. Por exemplo, 360 RPM. O que é RPM? RPM, além de ser o nome de uma banda de rock, muito legal, também é rotações por minuto, ou seja, quantas voltas você dá em um minuto. Então, esse cara dá 360 voltas em um minuto. Bom, já que eu falei de frequência, você tem que saber converter de Hertz para RPM e RPM para Hertz. Se eu tenho quantas voltas eu dou em um segundo, para eu saber quantas voltas eu dou em um minuto, eu multiplico por 60. Se eu estou em RPM e quero ir para Hertz, eu divido por 60. Tá? Beleza. Velocidade angular é quantos graus eu faço por tempo, por unidade de tempo. Por exemplo, uma velocidade angular de 30 graus por segundo, quer dizer que a cada segundo eu ando 30 graus. Mas, na verdade, a gente trabalha com a velocidade angular não em graus por segundo, a gente trabalha em radianos. Então, por exemplo, π radianos por segundo. Essa que costuma ser a unidade que a gente vai trabalhar a velocidade angular. E aí, a velocidade angular é o que você faz por tempo. Então, se você pensar 2π, 2π é 360 graus. 360 graus é uma volta completa na circunferência. Você faz a volta completa na circunferência no período. Então, a velocidade angular vai ser 2π sobre o período, ou seja, 360 graus num tempo igual ao período. É daí que vem a fórmula de velocidade angular. Lembrar que a frequência é o inverso do período, isso aqui é bem interessante, a gente usa até essa fórmula também em ondas. E como a frequência é 1 sobre o período, aqui é 1 sobre o período. 1 sobre o período é a frequência. Então, a velocidade angular também é 2π vezes a frequência. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Qual que é a diferença da angular e da linear? Eu tenho aqui a velocidade angular. É quantos graus eu fiz em um tempo. É essa aberturazinha aqui. A linear vai me dar essa distância que eu percorri. Tá? A angular vai me dar esse ângulo e a linear vai me dar essa distância aqui. Lembrar que a angular é só o ângulo ali, a linear ela é sempre tangente à trajetória em cada um dos pontos que ela está. Se eu estou aqui, a velocidade angular, a velocidade linear está aqui. Se eu estou aqui, a velocidade linear está aqui. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, ou é angular ao quadrado vezes o raio. Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas fórmulas para a aceleração centrípeta. Vamos agora aos exercícios.
Primeiro exercício. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade de módulo constante. Acabou de falar para a gente que é uma circunferência e é de módulo constante. Então, é um movimento circular uniforme. O raio da circunferência é 15 e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Espera aí. Se ele completa uma volta a cada 10 segundos, ele acabou de me informar que o período é 10 segundos. E ele pediu também a frequência. A frequência é 1 sobre o período. Então, se a frequência é 1 sobre o período que foi 10, a frequência vai ser 1 sobre 10, vai ser 0,1 unidade de frequência. Se você entrar com período em segundos, a frequência vai sair em hertz. Tá? Essa fórmula aqui a gente costuma sempre entrar com período em segundos para a frequência sair em hertz. Beleza? Letra B. A velocidade angular. A gente sabe que a velocidade angular é 2π sobre o período, ou você pode usar 2π vezes a frequência. Qualquer uma das duas você acha melhor. Às vezes depende do que você tem, né? Como eu tenho período e frequência, eu posso escolher as duas. Eu, particularmente, eu prefiro usar 2π vezes a frequência, no caso de eu poder escolher. Por quê? Porque eu faço uma multiplicação ao invés de uma divisão. A frequência é 0,1, então angular deu 2π, aliás, 0,2 vezes 2 vezes 0,1 dá 0,2π, 0,2π radianos por segundo. A unidade aqui, se você entrar com a frequência em segundos, vai sair em radianos por segundo. Beleza? Letra C aqui. Velocidade linear. Velocidade linear é angular vezes o raio. A angular deu 0,2π. E o raio está aqui 15. 0,2 vezes 15, isso aqui vai dar 3π. Como eu entrei com o raio, quando você for fazer a velocidade, a unidade que você entrar o raio vai sair aqui a velocidade. Então, se o raio estava em centímetro, a velocidade deu centímetro por segundo, né? Sempre a velocidade angular em radiano por segundo. Tudo aqui sistema internacional, gente. Evita vacilar. Então, essa aqui seria a velocidade. A letra D eu vou fazer aqui mais em cima. A letra D. O modo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Quiser usar aquela outra, né? Velocidade angular ao quadrado vezes o raio, pode também. Então, a aceleração centrípeta, ela ficou 3π, que é a velocidade linear, tudo isso ao quadrado, sobre o raio, que é 15. A aceleração centrípeta deu 9π ao quadrado sobre 15. Isso aqui dá para simplificar, dá os 2 por 3, fica 3π ao quadrado sobre 5. Unidade disso, centímetro por segundo ao quadrado. Como eu entrei todo mundo em centímetro, tanto no raio aqui em centímetro e a velocidade estava em centímetro, a aceleração centrípeta saiu em centímetro por segundo ao quadrado, tá? O tempo estava em segundo, ficou segundo ao quadrado mesmo. Uma partícula descreve uma circunferência em movimento uniforme. Então, é um movimento circular uniforme. Pode-se concluir que a velocidade vetorial é constante? Claro que não. O movimento circular tem mudança da direção da velocidade. A sua aceleração tangencial é não nula? Claro que não. Movimento circular uniforme está falando para a gente que a aceleração tangencial é nula. Sua aceleração centrípeta tem módulo constante? Isso, a gente aprendeu que sim. O módulo da aceleração centrípeta, o módulo, não é a aceleração centrípeta toda não, o módulo dela tem valor constante no movimento circular uniforme. Sua aceleração vetorial resultante é nula? Não, ela é igual à aceleração centrípeta. Tem aceleração, que é a aceleração centrípeta. Suas acelerações tangenciais e resultantes são iguais em módulo? Não, a aceleração tangencial é zero. E no caso, a resultante é a centrípeta mais a tangencial. Como só tem centrípeta, a aceleração vai ser igual à aceleração centrípeta. No caso, quando você tem aceleração tangencial e centrípeta, se uma das duas é zero, a resultante vai ser a que tem. Né? No caso, se eu tenho tangencial, vai ser a aceleração tangencial. Se eu tenho só tangencial, a aceleração resultante vai ser tangencial. Se eu tenho só centrípeta, a resultante vai ser a centrípeta. Beleza? Vamos seguindo então.
Duas polias A e B ligadas por uma correia têm 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira efetua 40 rotações por minuto. Então, eu tenho uma polia aqui, e aí eu vou te ensinar isso aqui agora, hein? Presta atenção que eu vou usar esse exercício para te ensinar esse conceito aqui. Eu tenho duas polias e elas são ligadas por uma correia. Dá um desconto, vai. Então, uma tem raio 10 centímetros e a outra tem raio 20 centímetros. O que acontece aqui? Essas duas elas estão ligadas por uma correia. O que isso quer dizer? Que a velocidade linear de uma é igual à velocidade linear da outra. Por consequência disso, eu poderia até provar isso para vocês, mas eu vou simplesmente colocar aqui a frequência de uma vezes o raio de uma é igual à frequência da outra vezes o raio da outra. A velocidade angular de uma vezes o raio de uma é igual à velocidade angular da outra vezes o raio da outra. E também o raio de uma sobre o período da outra, aliás, o período dela mesma, é igual ao raio da outra sobre o raio da outra. Então, nesse exercício, que é bem manjado de cair nas provas, ele pergunta aqui, ó, uma tem raio 10, a outra tem raio 20. A primeira é de raio 10, tem frequência 40. Então, o raio da primeira vezes a frequência da primeira é igual ao raio da segunda vezes a frequência da segunda. O raio da primeira é 10, vezes a frequência dela que é 40, é igual ao raio da segunda, que é 20, vezes a frequência da segunda. Então, 400 é igual a 20 vezes a frequência da segunda, passo o 20 dividindo, 400 dividido por 20 é igual a F2. Então, a frequência da segunda deu 20. Como eu entrei com a frequência aqui em RPM, vai sair em RPM. Edi, eu não tinha que ter entrado com a frequência em Hertz, porque é o sistema internacional, não. Essa fórmula, o que você entrar de um lado tem que entrar do outro. Então, se a frequência aqui está em RPM, aqui vai sair em RPM. Se o raio está em metro, aqui tem que ser em metro. Se o angular está em radiano por segundo, aqui tem que ser em radiano por segundo. Se o raio está em centímetro, tem que ser em centímetro. Basta que você tenha essa coerência. Letra B. A velocidade linear da correia nos pontos da correia, né? Letra B. Velocidade linear é a angular vezes o raio. Eu não tenho a angular, eu tenho o raio. Vou pegar o raio da primeira, tá? Então, a angular é 2π vezes a frequência. Repare que a frequência da primeira é 40 RPM. 40 RPM dividido por 60 é 40 por 60 Hz. Ou seja, 4 sobre 6 Hz. Então, a velocidade angular da primeira é 2π vezes, aqui dá para simplificar mais ainda, né? 4 sextos Hz, divide por 2 em cima e embaixo, é 2 terços de Hz. Então, aqui seria 2 terços vezes 2 terços. Isso daria 4π sobre 3, 4π sobre 3 radianos por segundo. Então, essa é a velocidade angular. E a velocidade linear vai ser angular, 4π sobre 3, vezes o raio. O raio da primeira estou fazendo tudo da primeira, tá? 10 centímetros. Então, a velocidade linear dela vai ser 4 vezes 10, vai dar 40π sobre 3. Como eu entrei com raio em centímetro, então fica centímetro por segundo. Essa é a velocidade linear da primeira. Mas e o da segunda? É o mesmo, porque a gente viu desde o começo do exercício que a velocidade dos dois é a mesma quando esse caso aqui da correia, as duas rodam com a mesma velocidade linear. Tanto assim como se fosse assim, tá, gente? Os dois exercícios são da mesma forma, os dois têm a mesma velocidade linear, e aí você consegue fazer essas três fórmulas aqui para relacionar os períodos, as frequências e as velocidades angulares dos outros, tá bom? Um em relação ao outro. Exercício manjadíssimo, essa letra A, tá? Essa letra A é manjadíssima, costuma cair bastante. Então, letra B foi mais
a questão dizendo a gente resolver, né? Angular, achar linear, né? E aqui a gente teve que fazer a conversão de RPM para Hertz, porque nessas fórmulas aqui a gente só usa período e frequência no sistema internacional para facilitar, tá? Então vamos continuando. Aqui, na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Então a frequência de 45 RPM. Considerando nesse disco, olha o disco no fundo da tela aí, um ponto A situado a 10 centímetros, então aqui está o disco. Eu tenho um ponto aqui a 10 centímetros e outro situado a 15 centímetros. Então tem um outro situado a 15 centímetros do centro. Então tem esses dois pontos. Esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Determine para cada um deles. Letra A, a frequência em hertz e o período em segundos. Gente, presta atenção aqui agora, porque agora nós vamos ter um caso que é o contrário do outro exercício. Bom, então, olha só. Quando você tem os círculos assim, se tocando, né, ou através de uma correia, né, eles têm a mesma velocidade linear e aí tem aquelas relações entre período, frequência e angular de um com o outro, que a gente viu no exercício anterior. Nesse caso aqui, os dois têm mesmas frequências isso não vai caber aqui não. Vamos voltar um pouquinho mais para cá. Mesmas frequências períodos e velocidades angulares. Mesmas frequências, períodos e velocidades angulares. Então, tanto o cara que está girando aqui por dentro, quanto que está girando por fora, eles vão girar na mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade angular. Eles ficam fazendo assim, ó. Eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Agora, repara que o cara que está no B, na hora que ele dá uma volta, ele anda isso aqui tudo, né? Enquanto que está no A, ele anda isso aqui. Por isso que nas pistas de atletismo, você vê que na saída e na chegada, o cara daqui está aqui, a linha do cara que está aqui mais por dentro, ele vai ter que andar até aqui, o cara que está mais por dentro ainda vai ter que andar aqui. Por quê? Porque o cara que está andando mais por dentro, ele acaba andando menos. Então, para compensar, você tem que fazer um pouquinho, ele andar um pouquinho mais para frente. Porque o cara que está mais por fora do círculo, ele acaba andando mais, né? Então, letra A, a frequência em hertz e o período em segundos. Então, todos os dois, tanto A quanto B, têm a mesma frequência de 45 RPM. Então, a frequência do A é igual à frequência do B, que é igual a 45 RPM, que é igual, né, dividido por 60, isso aqui dá 0,75 Hz, né? 45 dividido por 60, porque é assim que a gente transforma de RPM para Hz, divide por 60, né? Então, beleza. Continuando, o período de A é igual ao período do B, que é igual a 1 sobre a frequência, ou seja, 1 dividido por 0,75. Eu já coloquei em Hertz para estar no sistema internacional. Então, 1 dividido por 0,75 dá 1,333 dízima periódica segundos. Então, frequência do A é igual à frequência do B, que é igual a 0,75 Hz ou 45 RPM. O período do A é igual ao período do B, que é igual a 1,33333 segundos. Letra B. A velocidade angular em radianos. Olha, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Então, a velocidade angular do A, que é a mesma do B, é igual a 2π vezes a frequência. Qual a frequência do A ou do B? Tanto faz, as duas são iguais. Então, a velocidade angular do A, que é igual à velocidade angular do B,
é igual a 2π vezes a frequência é 0,75. Então, 2 vezes 0,75 dá 1,5. Então, a velocidade do A é igual à velocidade angular do B, que é igual a 1,5 π radianos por segundo. Aqui já está um pouquinho aqui em cima, aqui, né? Já está vendo aqui? Então, é 1,5 π radianos por segundo, né? Então, essa é a velocidade angular. E a letra D? Aí, a letra D, nós vamos ter velocidade escalar em metros por segundo. Aí, a velocidade do A ela é diferente da velocidade do B. A velocidade do A vai ser angular do A, que é a mesma do B, só que é vezes o raio do A. Vezes o raio do A. Então, a velocidade do A, angular do A, quanto que é angular do A? 1,5 π. Vezes o raio do A, quanto que é o raio do A? 10. Então, a velocidade do A, 1,5 vezes 10 vai dar 15 π centímetros por segundo. A velocidade do B vai ser angular do B, que é igual a do A, vezes o raio do B, aí o raio muda. Então, a velocidade do B vai ser 1,5 π vezes o raio do B, que é 15, né? 15. Então, é 1,5 vezes 15, vai dar 22,5 π centímetros por segundo. E aí, aqui acabou a questão, beleza? Então, eles têm mesmo período, mesma frequência, mesma velocidade angular, só que eles têm velocidades diferentes, velocidades lineares diferentes, ou apenas velocidade. Quando fala apenas velocidade, geralmente está falando da linear. E também, se perguntasse, também teria a aceleração centrípeta diferente, porque a gente sabe que a aceleração centrípeta ela é angular vezes o raio ao quadrado, angular ao quadrado vezes o raio. Como a angular dos dois é a mesma, beleza, isso aqui ia ficar igual, só que o raio é diferente. Então, a aceleração centrípeta também vai ser diferente, beleza? Então, quando os dois estão girando de uma forma que a gente chama de concêntrica, ou seja, no mesmo eixo aqui, eles têm mesmo período, mesma frequência, mesma velocidade angular, porém têm velocidades lineares e acelerações centrípetas diferentes. Beleza? Nós estamos com 22 minutos, vamos embora, vamos seguindo. Um ponto material percorre uma circunferência de 20 centímetros de diâmetro, ou seja, raio 10 centímetros, efetuando 12 rotações por minuto, ou seja, uma frequência de 12 RPM, que é igual, divide por 60, 12 dividido por 60, frequência vai dar, dividido por 60, que de RPM para Hertz a gente divide por 60, então 12 dividido por 60 deu 0,2 Hz. Então, letra A gente já tem a frequência 0,2 Hz e o período é 1 sobre a frequência. Se eu entro com a frequência em Hz, eu vou ter o período em segundos. Então, 1 dividido por 0,2, isso aqui vai dar 5, período igual a 5 segundos. Letra B. Aliás, eu já fiz aqui a letra B, tá aqui, né? Letra C, a velocidade angular. A angular é 2π vezes a frequência. Entra com a frequência em Hertz. Então, é 2 vezes π vezes 0,2. A angular, 2 vezes 0,2 dá 0,4 π radianos por segundo. Letra D. A velocidade linear. A velocidade linear é angular vezes o raio. A velocidade linear vai ser angular, que é 0,4 π, vezes o raio, que deu 10 centímetros. Cuidado, né? Ele deu diâmetro aqui, hein? O raio é metade do diâmetro. Então, isso aqui deu 4 π. Como eu entrei com o raio em centímetro, então é 4 π centímetros por segundo. Letra E. Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Aceleração centrípeta, a velocidade ao quadrado vai ser 4π ao quadrado, vai dar 16π ao quadrado sobre o raio, que é 10. Então, a aceleração centrípeta
vai dar 1,6 π ao quadrado centímetros por segundo ao quadrado. Centímetros. Aqui quase não está dando para ver, né, gente? Deixa eu botar mais para cá, para baixo, para vocês. Aceleração centrípeta vai dar 1,6 π ao quadrado centímetros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa era a aceleração centrípeta. Estamos com 25 minutos. Vamos seguir mais um pouquinho e fazer mais alguns exercícios. Eu acho que agora você já está entendendo. Agora, daqui para frente, eu vou começar a fazer um pouquinho mais rápido, né? Então, ó, a roda de uma bicicleta é composta de uma catraca, um pneu, 8 raios e um aro. Catraca, pneu, os raiozinhos são esses tracinhos e o aro. A distância D do centro da catraca à borda do pneu, do centro da catraca até a borda do pneu, é 0,6 metros. Então, ele acabou de falar para a gente que o raio desse movimento aí é 0,6 metros. Conforme o desenho. A catraca está unida aos raios que, por sua vez, estão presos ao aro. O pneu é preso ao aro. Beleza. Essa montagem permite que a catraca e o pneu girem juntos coaxialmente, ou seja, através do mesmo eixo. Se a frequência de rotação da catraca é de 5 rotações por minuto, a frequência é de 5 rotações por minuto, ou seja, 5 RPM. Aliás, desculpa, gente, é por segundo. 5 rotações por segundo? Gente, é por segundo, desculpa, não li certo. Então, é 5 Hz. Rotações por segundo é Hz. A velocidade tangencial do pneu em π metros por segundo é velocidade tangencial é velocidade linear, que é angular vezes o raio. A angular é 2π vezes a frequência. Angular, 2π, a frequência foi 5. A angular foi 10π radianos por segundo. Como eu quero linear, vai ser o 10π vezes o raio é 0,6, então é 10π vezes 0,6. Então, a velocidade vai ser 6 vezes 10 dá 6, 0,6 vezes 10 dá 6, π metros por segundo. Então, ele já botou π metros por segundo, eu quero só saber o cara que está na frente aqui, que é o 6. Beleza? Vamos seguindo. O movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros, então o raio de 20 centímetros, é transmitida a outra de raio 5 centímetros por meio de uma correia que não desliza, conforme o desenho. Opa, a gente já viu esse desenho. A gente sabe que a velocidade aqui é igual à velocidade aqui e a gente tem as relações entre frequência, período e velocidade angular. Como a polia maior gira com a frequência de 400 rotações, então essa aqui tem uma frequência de 400 rotações por minuto, RPM. A polia menor é essa aqui. Então eu sei que a frequência 1 vezes o raio 1 é igual à frequência 2 vezes o raio 2. A frequência 1 é 400, o raio 1 é 20, é igual à frequência 2, que é o que ele quer saber, vezes o raio 2, que é 5. Então, isso aqui é 400 vezes 2, isso aqui dá 8, vezes 20, na verdade, dá 8.000, é igual à frequência 2 vezes 5. Então, a frequência 2 vai ser o 8.000 dividido por 5, que dá 1.600 RPM, né? 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3, 30 dá 6, dá 1.600 rotações por minuto. Essa era a questão, beleza? Usar aqui a formulazinha que relaciona a frequência e raio das duas aqui, sabendo que a velocidade linear das duas era a mesma. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com módulo da velocidade angular 10 radianos por segundo. Então, ele falou que a velocidade angular é 10 radianos por segundo. Após 1.000 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é a dot π igual a 3. A gente sabe que a angular ela é 2π sobre o período. A angular
ele falou que é 10, é igual a 2π, ou seja, 2 vezes 3 sobre o período. Então, o período, multiplicando cruzado aqui, né? 10 vezes t, 10t, é igual a 6, que é 2 vezes 3. O t deu 6 dividido por 10. O período, o que é o período? É o tempo que ele demora para dar uma volta. É 0,6 segundos. Eu sei que em 0,6 segundos, ele dá uma volta. Em 100 segundos, ele falou, após 100 segundos, o número de voltas, ele vai dar x voltas. Então, x vezes 0,6 é igual a 100, multiplica o cruzado, regra de 3 diretamente proporcional, o x vai ser 100 dividido por 0,6. 100 dividido por 0,6, aliás, por 0,6, dá 166,666 dízima periódica aqui, voltas. Então, aproximadamente 166 voltas, beleza? Então, gente, eu vou seguir um pouquinho, tá? Fazer mais uns 2 exercícios. 2 polias acopladas por uma correia que não desliza, sabendo que o raio da menor é 20 e que sua frequência de rotação é 3.600. Então, eu tenho uma menor e o raio dela é 20 centímetros. E a frequência dela, 3.600 RPM. Qual é a frequência da 2? Essa aqui é a frequência 2, que eu não sei quanto que é, sabendo que o raio da 2 é de 50 centímetros. Ah, mole, né? Raio 1 vezes frequência 1 é igual a raio 2 vezes frequência 2. Raio 1, 20, frequência 1, 3.600. Igual a raio 2, que é 50, vezes frequência 2, que é o que eu quero saber. Então, o 20 vezes 3.600 dá 72.000, que é igual a 50 F2. O F2 vai ser 72.000, dividido por 50, corta o 0. A frequência 2 deu, aqui vai dar 1, sobra aqui 4, 0, né? 1440. Se eu entrei com a frequência em RPM de um lado, a frequência sai em RPM do outro. Então, 1440, né? Que é os 72.000 dividido pelos 50 dá 1440. Tá? Para a gente finalizar essa aula aqui agora, uma hélice de avião gira a 2.800 RPM. Qual a frequência de rotação dessa hélice no Sistema Internacional de Unidades? O que é o Sistema Internacional de Unidades para frequência? Hertz. Então, eu quero passar 2.800 RPM para Hertz. E para isso, basta dividir por 60. E para que tem o π aqui? Só para te avacalhar. Então, aqui vai ser 2.800 dividido por 60, dá 46,66666 Hz, que é aproximadamente 46,7. Essa aqui foi tranquila, vamos fazer a próxima e a gente fecha de verdade, agora eu prometo. Não, mentira, eu vou deixar essa aqui para a próxima aula. Essa aqui é grande, senão a gente vai gastar muito tempo e a aula vai ficar muito comprida. Beleza? Até a próxima aula e a gente volta para fazer mais exercícios. Nós vamos até o exercício número 30, beleza? Então, até a próxima aula.